Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você no tema pais, filhos e avós. Com quem aprender a cuidar? Todos nós, no dia a dia, percebemos pais idosos, isolados, sozinhos. Percebemos a ausência de cuidado no ambiente familiar. Qual é o momento em que os filhos eles serão treinados na arte de cuidar? Qual é o momento onde no ciclo natural do ambiente da casa, esse filho ele vai aprender a cuidar de si mesmo, cuidar dos irmãos e também ter uma atitude de cuidado para com seus pais e avós. Qual é o modelo que os filhos observarão de cuidado para que isso possa ser internalizado na sua experiência pessoal? Como os pais tratam os idosos da família? Como os pais tratam os seus próprios irmãos na perspectiva do cuidado? Tenho recebido continuamente pacientes entristecidos, depressivos, pelo abandono afetivo dos seus filhos, pelo distanciamento afetivo dos seus filhos, sendo então procurados quando precisam de algum tipo de ajuda. Sabemos que avós muitas vezes transitam de forma invisível no ambiente familiar. Filhos e netos convivendo tantas vezes no mesmo ambiente, mas sem nenhuma conexão ou sem a experiência afetiva do cuidado. Afinal, a quem pertence o compromisso do cuidado? Filhos terceirizados também podem praticar o mesmo processo dos seus pais. Terceirizar a educação, o afeto, é quando não há ligação entre os pais e os filhos. Se paga uma babá, se paga alguém para levar para passear, enfim. Esses filhos são colocados no sentido de ter as coisas, mas não ter a conexão com esses pais. Pais que se relacionam com os filhos na entrega de bens materiais ou das suas necessidades básicas, como alimento, vestuário, pagam as escolas, mas não é desenvolvido tantas vezes a conexão afetiva dentro do ambiente familiar. Pais empregados dos filhos, numa atitude eterna de superproteção. Você pode imaginar filhos já adultos dentro da casa, mas eles não assumem nenhum compromisso de cuidado, nem consigo mesmo, nem com a casa, nem com os pais. A superproteção não gera filhos gratos. A superproteção gera filhos ingratos. Se no ambiente familiar esses pais eles apenas servem, mas eles não ensinam que existe no natural da vida a reciprocidade, em que alguém também precisa olhar para o outro como alguém que precisa ser cuidado. Filhos que conhecem também a dor do abandono, eles tendem, a médio e longo prazo, corresponder com o abandono que recebeu lá na infância. Afinal, a família, que elas são, então, péssimas, no sentido de modelo afetivo. Afinal de contas, quem deve ensinar
a experiência do cuidado? Será que é a escola? Será que é lá na escola que a criança ela deve crescer, aprendendo a se vincular, aprendendo a assumir responsabilidade dentro da sua idade pelo outro? As instituições religiosas, tipo igreja, elas são responsáveis de ensinar o cidadão sobre a sua responsabilidade na troca, no cuidado. Os projetos sociais do bairro, tipo projeto social com esportes e outras coisas, é lá que eles devem aprender a respeito de disciplina e de cuidado? É na família o ambiente apropriado para ensinar a importância do cuidado. Mas todos nós somos responsáveis por compartilhar a necessidade de tornar-se humano. A experiência do cuidado tem a ver com se transformar em simplesmente humanos. Para cuidar, é preciso estar comprometido com o outro. Para perceber, então, a sua singularidade, perceber o seu valor. Internalizar valores e princípios é uma experiência individual, mas quem está convivendo com uma criança, com uma adolescente, é um modelo afetivo onde será internalizado a necessidade do cuidado ou não. Para cuidar, é preciso identificar, conhecer as necessidades do outro. Eu não posso cuidar se eu não sei de que o outro precisa. O cuidado, ele constrói vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. Os pais, eles são mediadores entre a criança, o adolescente e os afetos. Mas, afinal, o que é cuidar? Cuidar é ajudar, é contribuir, é proteger. Cuidar é estender a mão, é estar presente na vida do outro. Cuidar é também oferecer escuta a respeito das suas histórias. Cuidar é responsabilizar-se. Cuidar é saber tocar a alma do outro. Cuidar é criar conexão. Cuidar é também entender de humanidade e perdoar as imperfeições. E se eu pouco fui cuidada na vida, como é que eu vou transitar nesta terra? Bem, sempre há tempo de se tornar humano. Quando nós nos tornamos adultos, mas quando nós crescemos, não só no tamanho, mas nós crescemos também no entendimento. Não é o nosso passado que define a nossa existência no presente. Quando nós nos tornamos adultos, nós podemos fazer escolha. É possível aprender a cuidar, apesar de ter vivido uma história de abandono afetivo. Pais, filhos, avós. Há prejuízos pela ausência de cuidado. A perda afetiva da estrutura familiar. Aí eu estou falando de gerações. Cada geração, ela é responsável em viver o cuidado e ensinar o cuidado. Adoecimentos, eles são frequentes no ambiente familiar quando existe, impregnado na cultura daquela família, a indiferença, o silêncio, o distanciamento. A lei do eterno retorno, ele existe. Você também pode não receber cuidado, por você também não ter ensinado a respeito do cuidado e nem ter também vivido uma experiência de cuidado. É sempre mais feliz quem cuida, porque esta pessoa guarda memórias afetivas. E quando o ciclo se fecha,
O que resta para nós são as memórias afetivas. Todos nós estamos sendo convocados, nesse vídeo, a repensar a nossa experiência de cuidado. Pais, filhos e avós, todos nós, na nossa geração, precisamos mudar a nossa concepção de médio e longo prazo. Não é cuidar para ser cuidado, é cuidar porque não existe outra experiência humana que não perpasse pela experiência de afeto e de cuidado. Transformar e ressignificar as experiências para que as feridas do passado elas não interfiram na saúde do presente. Cuidar é uma experiência de humanidade e eu lhe convido a tornar-se cada vez mais humano, ensinando pelo exemplo a cuidar de tudo que está à sua volta, fazendo então uma corrente de amor, solidariedade e atenção. Uma boa semana para você.